Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais e hoje é sobre fantasmas. Quem gosta aí de coletânea de fantasmas? Gente, vocês podem estar mandando aí nos comentários, né, sugestões de vídeo. Eu tô anotando tudo, mas eu também tenho que trazer aqui, né, relatos como estes que eu vou trazer aqui hoje, como relatos de interior, né, porque o pessoal tira um tempinho pra mandar, então eu tenho que trazer. Então vocês tenham um pouquinho de paciência, que aos pouquinhos eu vou trazendo tudo que vocês estão pedindo lá também, tá? E antes de contar aqui, de ir para esses relatos, deixa aí seu like, quem gosta do canal, né, hypa também o vídeo, né, o like, quem puder deixar aqui no início do vídeo, isso vai ajudar muito, né, que vai mostrar ali pro YouTube, né, que o vídeo tá sendo bem aceito e ele vai divulgar mais o canal e o vídeo. Se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação também aqui do canal. Nossa, agora que eu vi que isso aqui tá torto. Se tiver algum relato, quiser me enviar o e-mail, tá aqui ó, na descrição. Já falei demais, bora aqui para estes relatos sobre fantasmas. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui, o desconhecido de outra época. Olá Mariana, tudo bem? Vim através deste relato contar um acontecimento que me marcou profundamente e até hoje eu não consigo explicar. Isso aconteceu em outubro de 2016 e nessa noite eu estava muito chateada com umas amigas porque a gente tinha combinado de sair juntas e elas saíram e não me chamaram. Decidi não me abalar, fui sozinha mesmo até um barzinho conhecido que sempre tinha música ao vivo. Chegando lá, eu pedi um refrigerante, pois eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Fiquei curtindo a banda que estava tocando nesse dia. Em meio ao som alto, eu percebi um rapaz sentado em uma mesa próxima e ele não tirava os olhos de mim. Ele era muito bonito, mas o que me chamou a atenção nele foi o jeito diferente. Ele vestia calças de tecido, tipo social, uns suspensórios e uma camisa muito bem passada. Era como se ele tivesse saído de outra época. Quando finalmente ele se aproximou, perguntou se podia sentar ali comigo. E eu disse que sim. Seu nome eu vou dar aqui de Edmundo, que é um nome fictício. O jeito como ele falava me soava assim um pouco estranho. Ele usava palavras formais demais. Sem gírias, sabe aquela formalidade de pessoas assim mais antigas? Era tipo isso. E parecia não conhecer as coisas simples. Quando ele viu meu celular sobre a mesa e perguntou o que era, e eu expliquei, né, tipo assim, meio sem entender, ele ficou encantado, como se fosse um objeto de outro mundo. Eu confesso que eu achei até engraçado. Mas também comecei a sentir um certo desconforto diante disto. Enquanto eu bebia meu refrigerante, eu percebi que ele não pediu nada, apenas segurava um copo de água, que segundo ele, já estava com ele mesmo antes dele chegar ali no bar. Eu até ofereci refrigerante, mas ele disse que não queria. A conversa fluiu por mais um tempo, mas eu confesso que algo nele não se encaixava ali no ambiente que a gente estava. E em certo momento eu precisei ir no banheiro. E antes de me levantar, ele segurou a minha mão e disse: "Você é verdadeiramente deslumbrante." Nossa, galanteador. Aquela palavra, aquela frase me soou estranha, antiquada. Mas eu sorri sem dar muita importância e fui ao banheiro. Quando eu voltei, ele tinha desaparecido. Eu procurei pelo bar todo, mas nada, ele não estava. Eu fiquei frustrada por ele não ter se despedido. Ele que parecia ser um cara tão educado. Como conhecia ali o dono do bar, era um amigo meu, eu fui até ele e descrevi o rapaz. E ele garantiu que não tinha visto ninguém com aquelas características ali.
que certamente, se ele tivesse visto, ele lembraria de tão fora do comum, né, que era. Diante da minha insistência, tivemos a ideia de olhar as imagens da câmera de segurança. E Mariana, naquele momento, meu corpo gelou. As gravações mostraram apenas eu sentada, sozinha, gesticulando e rindo como se conversasse com alguém invisível. Não havia nenhum homem conversando comigo. Saí dali do bar sem entender nada. E ainda sentia um perfume com cheiro amadeirado que eu não consegui explicar, que ele deixou na minha mão quando me tocou. Até hoje me pergunto quem ou que era aquela presença. Só sei que foi real demais para ter sido fruto ali da minha imaginação. E às vezes imagino os outros me olhando e achando que talvez eu era louca. Graças a Deus, nada mais parecido com isso aconteceu. E eu penso até hoje, será que era um fantasma? Obrigada, Mariana. Talvez alguém que acompanhe seu canal consiga me ajudar e me faça entender o que aconteceu naquela noite. Mas eu quero também a sua opinião. O que você acha? Termina aqui o relato. Um beijo pra você. Muito obrigada. E pode ser um fantasma que talvez decidiu sair ali, né, pra curtir a noite e foi parar nesse barzinho aí com você. Né, te viu lá e você talvez tenha uma certa mediunidade, né? E ele percebeu que você podia ver ele e ele começou a conversar ali com você. Né? Então eu acredito que possa ser um fantasma. Né, assim, mas bem interessante. Vamos aqui pro próximo relato. Tô olhando pra cá, gente, porque minha gatinha tá incomodada com alguma coisa ali. Eu tô vendo o que é. Mas eu acho que não é nada, não. Vamos aqui pro próximo relato, que é As Rosas da Morte. Oi, Mariana, meu nome é Luísa e hoje eu quero compartilhar uma história que me foi contada pela minha avó. Ela sempre gostou de relembrar casos do passado e numa dessas conversas de família, entre lembranças e histórias mais antigas, vividas por ela ou por alguém mais próximo, ela me contou algo que aconteceu aqui mesmo na nossa cidade. É uma história conhecida por pessoas ali mais velhas da cidade, aquelas entre seus 60 ou 70 anos. Minha avó dizia que há muito tempo uma moça ficou gravemente doente e precisou ser internada no hospital ali da região. Os médicos e a família já sabiam que o estado dela era muito delicado, era crítico, mas não queria que ela soubesse que iria morrer. Eles praticamente davam ali uma falsa esperança para ela. Então, por mais que ela perguntasse se iria morrer, todos negavam e diziam que ela iria melhorar. A moça recebia muitas visitas, pois era muito conhecida e muito bondosa ali na cidade. Mas ela sempre dizia que parecia que algo não estava certo. Tipo, ela parecia saber que iria morrer. Um dia, em oração, ela fez um pedido a Deus. Queria que lhe enviasse flores como resposta ali sobre seu destino. Se fosse voltar para casa, que lhe enviasse rosas brancas. Se fosse ficar por mais um tempo no hospital, que lhe enviasse rosas amarelas. E se estivesse próximo ali da sua morte, que fossem rosas vermelhas. Guardem esses detalhes. O tempo passou. E numa tarde bateram ali a porta do quarto do hospital. A mãe dela atendeu e do lado de fora havia uma mulher que entregou um buquê de rosas vermelhas. Mas as rosas não estavam vivas, elas estavam vermelhas, né? Murchas, secas e sem vida. A mãe estranhou, agradeceu ali e entrou para o quarto. Neste momento, a moça que estava dormindo acordou. E sua mãe contou que uma senhora havia deixado aquelas flores ali que ela iria jogar fora. Quando ouviu quem tinha trazido ali o buquê, né, a moça perguntou e a mãe disse: quem trouxe foi a mãe da Berenice. Na hora a moça ficou pálida. Ela entrou em choque. A única coisa que conseguiu responder ali para a mãe
foi que a mãe da Berenice morreu há mais de 10 anos. Sim, a mulher tinha morrido há mais de 10 anos. A mãe dela ficou assustada, pois na hora nem lembrou do fato. Simplesmente pegou as flores e agradeceu. Ninguém, absolutamente ninguém, viu a mulher entrando ou saindo do hospital. E naquela mesma noite, a moça veio a falecer. Essa história, como eu disse, correu por muito tempo ali na cidade. E até hoje os mais antigos ainda lembram dela, assim como a minha avó. E a minha avó diz que foi um aviso sobrenatural, como se a morte tivesse vindo entregar pessoalmente as flores que a moça havia pedido em oração. Porém, ao invés de flores normais, trouxe secas e murchas, indicando que a morte estava ali. A resposta, que ela queria. Mariana, este é o relato e, como disse, foi contado por minha avó e ela tem mais e aos poucos irei lhe enviar todos. Um beijo e um abraço para você. Muito obrigada, um beijo aí para você e eu quero sim, envia sim os outros relatos que eu vou ter o maior prazer de ler eles aqui. E gente, que loucura, ela pediu ali, ó. Essa história, ela não me é estranha. Mas aqui, ó, voltando aqui, ela fez uma oração e ela pediu assim, ó. Se fosse voltar para casa, que viesse rosas brancas. Se fosse ficar mais um tempo no hospital, que viesse rosas amarelas. E se estivesse próximo da morte, que fossem rosas vermelhas. E o que mais me intrigou, que tipo assim, literalmente um fantasma foi ali entregar. Que a mãe da Berenice, ela tinha morrido há mais de 10 anos. Como que a mãe dela não percebeu, gente, na hora? Tipo, abriu a porta ali do quarto, pegou as rosas e não percebeu que a mulher tava morta. Tipo, a ficha dela foi cair só depois que a moça lembrou, que a mulher tava morta. E ela levou ali flores murchas, secas, ou seja, flores sem vidas, indicando que realmente ela iria morrer. E foi mais rápido do que ela pensava. Loucura. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. A Mulher do Espelho. Oi, Mariana, tudo bem? O meu nome é Janaína e você pode falar, eu tenho 26 anos e quem me contou essa história foi a minha mãe. Aconteceu com ela e com uma prima minha há muito tempo. Eu, na época, não estava em casa porque eu estudava em outra cidade, fazendo faculdade. Minha mãe estava de férias e recebeu uma prima minha para passar uns dias em casa. Nós morávamos em uma casa com 2 quartos. Meu irmão e eu dormíamos em um e a minha mãe dormiu com essa prima em outro. Meu irmão ficou no quarto que a gente dormia e a minha prima foi dormir no quarto com a minha mãe. Ah, tá. O irmão dela dormia, no quarto lá que ele sempre dormia e a prima foi dormir com a mãe dela. Neste quarto, minha mãe tinha começado a construir um closet, mas a obra ainda não tinha sido terminada. Do lado da entrada do closet também ficava um espelho grande, encostado na parede. E foi numa madrugada que tudo aconteceu. Minha prima acordou com a sensação estranha de que alguém estava se movimentando ali dentro do quarto. Quando abriu os olhos, ouviu uma voz feminina. E a voz parecia estar muito alegre. E viu uma mulher se arrumando, como se fosse ali para sair. Assustada, ela virou o rosto em direção ao espelho. E para o pavor, viu uma mulher alta, de cabelos compridos, penteando-se diante do espelho. Assim, ela viu uma mulher se arrumando, como se fosse para sair. Assustada, virou o rosto em direção ao espelho. Tipo, ela não tinha virado ainda, é isso? Tá, continuando aqui. Ela, assustada, virou o rosto em direção ao espelho. E para o pavor dela, viu uma mulher alta, de cabelos compridos, penteando-se diante do espelho. Ela falava sozinha, animada, como se fosse se arrumar para uma festa, e ficava repetindo pro espelho que ela estava linda. O medo foi tanto que a minha prima se encolheu na cama, tentando não fazer barulho. Mas nessa hora a mulher parou de pentear os cabelos e virou o rosto lentamente, olhando ali na sua direção. Minha prima fechou os olhos com força
e quando abriu novamente, viu a aparição caminhando ali, saindo do lado da cama e voltando ali para a entrada do closet. Quando ela chegou na porta do closet, ela desapareceu. A minha prima ficou paralisada, sem conseguir gritar, e quando conseguiu se mexer, cutucou a minha mãe, que dormia ali do lado dela. Minha mãe acordou assustada, acendeu as luzes, mas não havia mais nada ali. Por conhecer bem a nossa família e o histórico, de saber que sempre tivemos experiências estranhas, minha mãe acreditou na hora, quando a minha prima contou. O impacto foi tão grande que a minha prima nunca mais quis voltar à nossa casa. Aquela visão marcou muito a vida dela. Pouco tempo depois, minha mãe decidiu vender a casa, porque também não se sentia mais bem ali. Bom, Mariana, este foi o meu relato que a minha mãe compartilhou comigo e que mexeu com todos nós. Espero que você goste e conte essa história no seu canal. Um grande beijo e que seu canal cresça cada vez mais. Muito obrigada, um beijo aí pra você. Será que era alguma coisa ali na casa ou no espelho? Porque ela estava em frente ao espelho, essa aparição, essa mulher. Ela viu ela ali em frente ao espelho e era como se ela estivesse se arrumando ali para poder sair, né? Então, deve que era um fantasma, algo ali da casa, né? Porque se sua mãe também não se sentia bem ali. Gente, e espelhos, né? Tem essa coisa de ser portal também, né? Casas, né, assombradas. Mas bora aqui pro próximo relato. A ex-vizinha. Oi, Mariana, tudo bem? Para começar, quero dizer que curto muito o seu canal e já faz um tempo que acompanho. Muito obrigada. Este relato é sobre meu pai, aconteceu com ele. Ele já morava em outra cidade quando aconteceu e ele trabalhava lá. E, segundo ele, é algo que até hoje ele não consegue explicar. Meu pai estava no serviço quando de repente viu uma mulher se aproximando. Ele tomou um susto, porque reconheceu na hora. Era a vizinha dele, da cidade onde a gente morava antes. Ela chegou bem perto, parou diante dele e começou a conversar, como se fosse ali uma visita comum. Meu pai, ainda confuso, perguntou o que estava acontecendo, o que é que ela estava fazendo ali naquela cidade, que era bem distante. Mas ela não respondeu nada, apenas se despediu dele, deu um sorriso que para ele era estranho. Diz ele que quando ela virou as costas, ele sentiu cada pelo do seu corpo arrepiar. Depois disso, ela simplesmente foi se afastando cada vez mais e foi embora, sem dizer nenhuma palavra. Mais tarde, quando meu pai comentou com a minha mãe, que tinha visto essa vizinha, minha mãe ficou muito séria e disse a ele: mas como assim? Ela faleceu já faz meses. Naquele instante, meu pai ficou arrepiado. O que ele tinha visto não era mais uma pessoa viva. Era o fantasma, o espírito ali da vizinha, que de algum jeito tinha aparecido diante dele. Ele, como um bom católico, pediu para orar uma missa, porque ele disse que talvez ela precisava de uma missa para poder partir uma luz. Até hoje, quando ele se lembra dessa cena, ele diz que nunca mais sentiu um arrepio tão forte na vida como daquele dia. E é isso, Mariana, obrigada pelo espaço aqui no seu canal. Aos poucos vou trazendo mais relatos da minha família. Um grande abraço e um grande beijo para você e para todos os inscritos aqui do canal. Muito obrigada, um beijo para você. E, gente, isso acontece muito, de você ver um espírito. Tipo, a pessoa faleceu, mas você não sabe ali que ela faleceu. E aí você tem esse contato ali todo com ela e depois você descobre que, tipo, ela não tá viva, né? E no caso aqui, pelo que eu entendi, ele não sabia que ela tinha falecido e ela apareceu ali pra ele. E isso, né, aqui não é o primeiro relato que eu vejo, não. Já vi vários relatos.
parecidos com esse. Mas vamos aqui pro próximo relato. Peguei um aleatório aqui porque eu tinha separado um outro para contar para vocês aqui agora. Só que este que eu separei vai entrar na próxima coletânea. Eu confundi e coloquei na coletânea errada. Então eu vou ler esse aqui, ó. A Estranha Figura de Vermelho. Deixa eu só selecionar ele aqui, que a escrita dele tá bem pequenininha. Eu acho que vai entrar aqui nessa coletânea, né? Se não entrar, vai ficar assim mesmo. Olá, Mariana, tudo bem? Para começar, eu quero dizer que eu nunca fui muito ligado em fantasmas ou coisas paranormais. Meu pai sempre dizia que era preciso dar sentido à vida e se preocupar mais com os vivos do que com os mortos. Mas há alguns anos aconteceu algo comigo e com ele, que até hoje nós dois não conseguimos explicar. Era véspera de Ano Novo, de 2005, e eu tinha cerca de 9 anos. Como de costume, íamos comemorar com a família do meu pai em uma confraternização. O lugar ficava uns 30 minutos da nossa cidade. Era tipo em outra cidade. Saímos de casa por volta das 9 horas da noite, depois de passar um tempo com a família da minha mãe. Minha mãe decidiu ficar, não quis ir com a gente, e meu pai e eu seguimos pela estrada, ansiosos ali para a festa. A confraternização foi bem animada, cheia de abraços, risadas, celebrações, aquela coisa de família. Voltamos então para casa, era por cerca de 2 da manhã, e entre as duas cidades há uma estrada estreita e cercada de mata. E uma curva bem fechada também. E nessa curva existe uma pequena capela no meio do nada. Nunca soube ao certo qual santo essa capela é dedicada, mas à noite a atmosfera naquele local é muito pesada e muito estranha. Eu e meu pai vínhamos conversando normalmente no carro quando algo nos paralisou. Passando pela capela, vimos uma figura vestida completamente de vermelho. Ela estava vestida da cabeça aos pés de vermelho. A pessoa, achamos que era uma pessoa, ela cruzou a estrada lentamente, como se o tempo fosse diferente para ela. Era de uma estrutura mediana, muito magra, mas o que nos deixou realmente assustados foi o rosto daquilo, completamente distorcido, sem feições reconhecíveis, pelo menos para nós. Segundos depois, quando olhamos pelo retrovisor, já tínhamos passado, a pessoa havia desaparecido. Nenhum sinal de onde ela teria ido. O silêncio no carro foi quase sufocante. Nem eu, nem meu pai falamos nada. Até que uma certa parte, meu pai tentando quebrar ali aquele silêncio, né, aquele clima ruim, disse: "Que cara maluco, atravessando a estrada assim no meio da noite?" Eu apenas assenti, mas pude ver que ele estava visivelmente nervoso. Um arrepio ainda percorria ali meu corpo, como se estivéssemos escapado de algo terrível. Não entendíamos por que alguém estaria vestido de vermelho, sozinho naquela estrada escura, naquele horário, e até hoje não encontramos uma explicação lógica. Mas eu acredito que não era uma pessoa ou algo deste mundo. Atualmente eu tenho 24 anos e mesmo assim ainda não acredito muito em fenômenos paranormais. Já passei muitas vezes por aquela estrada, mas em horários assim do dia mesmo. E nunca mais aconteceu nada parecido, a não ser aquele clima estranho naquele certo local. Quando eu conto essa história aos amigos, eles sempre ficam desconfiados, meio assim sem acreditar, achando que é historinha boba que eu não vivi. Mas algo dentro de mim sabe que nem tudo que vemos pode ser explicado. E nem entendido porque não viu. E por dentro desejo que nunca mais algo assim aconteça comigo. Mariana, o que você acha que era? Um espírito, uma entidade, um demônio? Qual a sua opinião? Termina aqui um relato. Muito obrigada. Um beijo aí pra você.
Então, estrada deserta, mata, aquela capela misteriosa. Eu acho que pode ser sim uma entidade, talvez até uma extraterrestre, não, mas tá vestido, né, de vermelho. Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó, vimos uma figura vestida completamente de vermelho, da cabeça aos pés. A pessoa, bom, achamos que era uma pessoa. Cadê aqui o rosto? Era distorcido, sem feições reconhecíveis. Eu pensei na realidade num extraterrestre, sim, gente, eu acredito. Porque eu acho que neste mundo há muita coisa aí que a gente ainda não viu. Não que eu queira ver, mas eu acredito. Por ser assim, essa coisa de rosto distorcido, né, toda de vermelho ali, pode ser uma entidade também. Um demônio, não sei. Vai que aquela igreja ali, né, aquela capela ali é algo satânico também, não sabemos, né, espírito. Aí eu não sei, né, se o pessoal souber aí, né, os inscritos, deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham. Mas, gente, é isso. Estes aqui foram os relatos, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aí do like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva se não é inscrito. E se tiver algum relato que quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos que enviaram os relatos para mim fazer essa coletânea, muito obrigada mesmo. Obrigado a todos vocês inscritos que estão sempre curtindo, compartilhando, né, comentando, hypando os vídeos, muito obrigada mesmo. E um beijo aí para todos vocês e até o próximo vídeo.